Hello, hello! Em outubro de 2020 eu fiz uma apresentação aqui do Citigroup, um dos maiores bancos norte-americanos, e na altura eu mostrei uma potencial oportunidade de investimento. O banco estava a cotar a cerca de metade do valor dos seus ativos e estava ali um ponto muito, muito interessante e cheguei a entrar então nesta oportunidade. Mas agora quero providenciar-te um update, uma atualização sobre aqui a minha tese de investimento no Citigroup, até porque tem aqui algumas coisinhas interessantes que precisamos de ver. Por isso, vamos já a seguir ver quais foram os principais resultados deste primeiro trimestre de 2021 e algumas estratégias para o futuro da empresa bancária norte-americana. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. A primeira análise que fiz ao Citigroup foi aqui em outubro e na altura pareceu uma oportunidade muito, muito interessante, porque não só a empresa tinha colapsado, as suas ações tinham colapsado em março de 2020, como a maioria das ações colapsou, principalmente aqui no setor bancário, mas a verdade é que uns meses depois, em outubro, quando já muitas outras empresas tinham recuperado o seu valor em bolsa, o Citigroup ainda não tinha recuperado. Para além disso, na altura vi que estava a cotar a quase metade do valor dos seus ativos e achei uma oportunidade muito interessante. Acabei por entrar aqui a 14 de outubro nos 43 dólares e 3 cêntimos. E desde aí a ação primeiro caiu um bocadinho de nada, 4, tal por cento, nada de especial, e depois continuou a sua subida ascendente à medida que os investidores foram reconhecendo a oportunidade e tem aqui uma valorização muito, muito interessante no espaço de alguns meses. 67% é muito bom, fora dividendos. Porque a empresa ainda tem um dividend yield, uma rentabilidade de dividendo de 2,83%. Se adicionarmos aqui a este valor de 67%, está aqui uma rentabilidade de quase 70% em menos de um ano. Por isso, muito, muito interessante a rentabilidade destas ações. E a Citigroup apresentou muito recentemente os seus resultados para o primeiro trimestre de 2021 e eu estive aqui a vê-los e quero reportar-te também para ti, para perceber se faz sentido a tese de investimento nesta empresa e também dar aqui uma atualização face àquilo que avaliei em outubro do ano passado. E quando vemos aqui alguns indicadores, vemos que a empresa está bem, um CET1 de 11,7%, um valor muito mais elevado do que aquele que as autoridades obrigam, nos 3, tal por cento, 4%, um retorno sobre o capital próprio de 17,2% ou o retorno sobre capital próprio tangível de 20,1%, muito, muito bom. Um payout ratio de dividendos de 35%, por isso a empresa está a devolver dinheiro aos investidores de forma conservadora, sem estar a devolver demais do que devia, por isso ainda sobram aqui 65% para o seu crescimento, e temos uns comentários da chefe executiva a dizer que houve uma performance muito forte em alguns dos principais segmentos do banco, principalmente pela libertação de reservas que o banco tinha vindo a acumular para possíveis perdas com os créditos, com os empréstimos, ok? E isto foi geral para os bancos neste trimestre. Todos os bancos norte-americanos que eu tive a ver os relatórios libertaram muito do dinheiro que tinham vindo a alocar para possíveis perdas com os empréstimos. A chefe executiva diz aqui que é das melhores performances de sempre, eles estão melhor do que nunca, principalmente, ou emergiram de uma crise
de forma mais rápida do que nunca, e para além disso eles vão continuar a recompra de ações próprias, embora aqui diga que eles pararam voluntariamente essa recompra de ações. Isto não é bem assim, foi mesmo por imposição dos órgãos nacionais, que disseram no início da crise para os bancos não estarem a recomprar ações próprias e alocarem mais dinheiro para possíveis perdas com empréstimos. De qualquer das formas, algo muito interessante do ponto de vista estratégico é o seu foco a sair de algumas franquias na Ásia e em mercados emergentes que não estavam a providenciar tão bons retornos para a empresa. A empresa estava em ambientes muito mais competitivos e era, se calhar, uma daquelas que menos operações conseguia face às concorrentes nestes mercados, e passa a focar-se naquilo que eles chamam os centros de concentração de riqueza, como Singapura, Hong Kong, os Emirados Árabes Unidos e Londres, onde a Citigroup consegue ter uma grande vantagem competitiva face aos seus concorrentes, ok? E quando vemos a apresentação, nós vemos que houve resultados absolutamente recorde no segmento da banca de investimento e de ações. Isto parece-me óbvio acontecer, principalmente num ano com extrema volatilidade como foi 2020, crescimentos consideráveis na parte dos depósitos e na gestão de riquezas, apesar das taxas de juro mínimas recorde e também menores volumes de cartões de crédito providenciados, mas, apesar de tudo, o resto compensou, mais do que compensou, e reportam aqui, uma vez mais, a presença e foco total em 4 centros de investimento, enquanto que outros 13 vão deixá-los por completo. Nós vemos que, apesar das receitas terem caído cerca de 7% para a totalidade do banco, os lucros aumentaram e muito, ok? Os lucros aumentaram tremendamente e muito por causa da libertação de reservas que tinham sido alocadas para possíveis perdas com empréstimos bancários. Isso é preciso também pormos sempre tudo em perspectiva e perceber que não foi o lucro líquido que simplesmente disparou de um trimestre para o outro, e mesmo de um ano para o outro, que mais do que triplicou. Não, as coisas não são bem assim. Nós temos que pôr em perspectiva e perceber que isto advém de uma libertação de capitais que tinham sido alocados para perdas de créditos. De qualquer das formas, muito interessante, porque afinal de contas os bancos alocaram muito mais dinheiro para as possíveis perdas com empréstimos, foram muito mais conservadores agora do que foram na outra crise, ok? Na outra crise financeira. E também, claro, houve ajuda do Banco Central norte-americano, muita injeção de liquidez na economia, permitiu ajudar, dar suporte a famílias, empresas, tudo e mais alguma coisa, e os bancos conseguiram, assim, estar melhores nesta crise do que o que estiveram na outra crise anterior. E quando vemos por segmento, nós vemos que aqui o segmento dos clientes institucionais, a parte de banking e de serviços de mercados aumentou, as receitas aumentaram e o lucro líquido então aqui disparou imenso. O retorno sobre o capital próprio está aqui nos 25,7% para este segmento, algo também muito considerável. E quando vemos alguns detalhes aqui, vemos que, por exemplo, houve uma diminuição na parte das soluções ligadas ao tesouro. É normal, porque as taxas de juro estão mais baixas, então o banco não ganha muito dinheiro aqui. Mas já na banca de investimento, as receitas subiram 46% face ao mesmo período do ano anterior, e isto muito impulsionadas por causa da atividade junto das SPACs, dos cheques em branco, que têm estado num frenesim total, principalmente no início de 2021,
há muita liquidez no mercado, há muito dinheiro barato e há investidores que estão a lançar SPACs a torto e a direito no mercado, e quem beneficia são os bancos que ajudam nestas operações. A banca privada também subiu 8%, muito interessante, e aqui os mercados de ações a representar uma subida de 26%, precisamente por causa de ações, derivativos, etc., que ajudaram a impulsionar esta parte do segmento dos clientes institucionais. No segmento do Global Consumer, ou consumo global, que é dividido pela América do Norte e as operações internacionais, mas ambas desceram aqui face ao mesmo período do ano passado, precisamente por causa das taxas de juros mais baixas. Os créditos non-conforming loans são créditos que não respeitam certas características que o banco exige, também caíram aqui 19%, aqui já é interessante, muito por melhorias quanto àquilo que se consideram as delinquências ou os créditos que não conseguem ser recuperáveis. Por isso, nesta parte, até melhor. E um retorno sobre capital próprio neste segmento de 25%, também muito, muito interessante, bastante alto. Na parte da América do Norte, receitas aqui 15%, principalmente porque os cartões caíram, os serviços de retalho também, os serviços bancários também, mas os non-conforming loans também caíram 36%, o que é interessante e melhora as operações. Aqui também algo semelhante no consumo internacional, na América Latina 16% abaixo, na Ásia 12% abaixo, e vemos algo que pode ser mais preocupante para os bancos que estão sobretudo expostos às taxas de juros, porque as receitas ligadas às taxas de juros, o tal Net Interest Revenue, está bem mais abaixo do que estava há um ano atrás, bem mais abaixo não diria, mas está mais abaixo, 1,95%, quando há um ano atrás estava nos 2,48%, e isto deve-se, claro, à queda das taxas de juros, e as receitas neste segmento acabam por piorar. De salientar que para o Citigroup as receitas ligadas às taxas de juros ainda representam cerca de 60% a 65% do negócio, enquanto que as receitas com o resto, com os mercados, representam apenas aqui uns 35% a 38% normalmente. Por isso o banco ainda está bastante exposto às taxas de juros em relação a outros bancos, pelo menos como o JP Morgan e a Bank of America. O CET1, Common Equity Tier 1 Capital Ratio, está bom, continua aqui nos 11,7%, piorou só ligeiramente no primeiro trimestre de 2020, ainda assim chegou aos 11,1%, e vemos que, pelo menos ao longo dos últimos 2 anos, este indicador está muito, muito bom. Para além disso, é de salientar a subida, a tendência ascendente do valor do book value, do valor dos ativos, que parece estar a ascender neste banco, e isso é muito interessante, e vamos já ver a seguir como representou aqui no terceiro e quarto trimestre de 2020, representou uma oportunidade de investimentos no banco. Por isso, temos um banco que está a oferecer um retorno sobre o capital próprio tangível cerca de 20,1%, um valor bastante considerável para a banca, muito, muito interessante. E vemos que o banco tem neste momento alocado 23,8 bilhões de dólares para possíveis perdas com empréstimos bancários. Isto é uma fatia muito considerável mesmo, face à capitalização bolsista da empresa nos cerca de 150 bilhões. Tem aqui muito dinheiro alocado, bem alocado, conservador, para possíveis perdas com empréstimos. Quando olhamos para o portfólio de empréstimos do banco, vemos que metade do seu valor no International Consuming Global está alocado à América do Norte, uma outra grande fatia à Europa, por isso mercados bem desenvolvidos,
e muito menos mercados não tão desenvolvidos. Por isso aqui há uma estratégia mais conservadora e que também previne contra perdas potenciais em empréstimos. De qualquer das formas, vemos que nos mercados emergentes os empréstimos corporativos representam uma fatia bem superior aos mercados desenvolvidos, já a banca privada é bem superior nos mercados desenvolvidos face ao mesma representação nos mercados emergentes. Depois temos aqui no outro segmento também a América do Norte, com 64% do portfólio, a ocupar 64% do portfólio de crédito no Global Consuming Banking, e todos os outros mercados emergentes a representar fatias menores, o que é interessante. Vemos que nos mercados desenvolvidos a grande fatia vai para os cartões, o que é interessante, é considerável, e enquanto que nos mercados emergentes vai sobretudo para empréstimos à habitação, mortgages e também para negócios, aqui com 40%. Vemos que o banco está a avançar a ritmo acelerado na digitalização, muito interessante, cada vez mais clientes aí para o mobile e para o digital. O banco está a tentar alcançar aqui os 100% de penetração de pagamentos online, está a ir a bom ritmo, está a subir a bom ritmo. E claro, quando vemos a avaliação do Citigroup, nós percebemos que o valor da ação já está a recuperar, tem vindo a recuperar de forma substancial. Quando eu analisei, era possível trazê-lo, era possível comprar as ações do banco por metade do seu book value, ou 0,6 do seu valor tangível, o que eram valores muito, muito interessantes, e agora a ação recuperou para perto de valores normais. De qualquer das formas, não considero que esteja caro, mas está a ficar corretamente precificada, ok? Até porque nós vimos aqui que o valor, o book value está perto dos $75,50, quando a ação está nos $72, por isso está muito perto do seu valor do book value, que nos bancos é o que nós devemos considerar mais, ok? E dar-nos uma boa indicação do real valor da empresa. Ainda está relativamente barata, ou já está perto de estar corretamente bem precificada. De qualquer das formas, podemos trazer um banco por menos de 10 vezes os seus lucros, algo muito interessante, e face ao seu crescimento, na verdade, o banco está nos valores mais baixos dos últimos tempos, ok? Face à sua perspectiva de crescimento, o banco está relativamente barato, e com a nova estratégia que te falei da chefe executiva, aqui as rentabilidades poderão vir a melhorar à medida que também o banco vai libertando mais capitais, mais reservas de empréstimos, e vai melhorando as suas operações. Para além disso, nós ainda temos a recompra de ações e também o pagamento de dividendos, o que é absolutamente extraordinário. A empresa recomprou cerca de 1,6 bilhões de ações, quando estava entre os 60 a $70, por isso a média do preço ao longo do trimestre há de ter sido aqui talvez entre os 65 e os $70, valores muito interessantes de compra, e ainda pagou dividendos de cerca de 1 bilhão. Por isso, devolveu aos acionistas 2,6 bilhões de dólares, o que representa quase 3% da capitalização bolsista da empresa durante o primeiro trimestre. Algo muito interessante, a empresa está a ser conservadora na alocação capital, está a devolver dinheiro aos acionistas enquanto está a melhorar as suas operações. É algo interessante a ter em conta, principalmente quando nós vemos que os múltiplos até não estão tão esticados, se calhar, quanto outras empresas do setor bancário. Algo bastante interessante de considerar. Está feita aqui a atualização à Citigroup. Espero que tenhas gostado.
Espero que tenha acrescentado algo face à última avaliação lá atrás, em outubro, e queria saber também a tua opinião. O que é que tu achas do Citigroup? O que é que tu achas aqui de todas estas métricas, todos estes indicadores que te passei aqui? Como é que tu achas que estão as operações da empresa? Diz-me aqui em baixo nos comentários, ok? Ou se também tivermos esquecido de algo que é crucial dizer, diz-me também que vai ser interessante para trazer aqui uma boa conversa, ok? Uma excelente semana para ti, soluções lucrativas. Tchau, tchau.